Olá, você. Estamos começando mais um Alô Cidade, seu programa político sobre Itabuna e região. Recebendo aqui hoje no programa Val Cabral, ele que é radialista, que fala sobre política como muito pouca gente, né? Então, queria estar falando um pouquinho, para começar o programa, sobre a questão em Itabuna após a eleição interna do PT, onde o Jackson Moreira foi eleito, Val. E eu queria que você falasse um pouquinho o que é que isso significa para o PT aqui de Itabuna. Valeu, querida. Um privilégio estar aqui, né, novamente nessa casa onde já atuei. Eu quero primeiro ressaltar de que essa situação do PT em Itabuna demonstra uma dificuldade enorme que o partido vai ter em decorrência de que há uma dicotomia de posicionamento relacionada ao governo municipal, porque o PT é governo estadual. O prefeito de Itabuna tem insistentemente declarado que apoia de maneira muito enfática o governador petista Rui Costa. Por outro lado, o governador, quando vem a Itabuna, inclusive se hospeda, dorme na casa do prefeito Fernando Gomes, que por sua vez é arqui-inimigo do PT, a ponto de dizer que apoia o governador, mas que não apoia o PT. E trata o partido com termos bastante pejorativos. Por sua vez, o PT fica numa situação muito complexa, porque já houve uma época em que o partido era mais mercadoria, mais propriedade particular do ex-prefeito, o Geraldo Simões. Só que o Geraldo, com o tempo, foi perdendo espaço. Talvez por conta do seu caráter deplorável, personalista, muito ruim, quase que diabólico. Isso, as pessoas foram se afastando dele. E ele, que tinha 100% do PT aqui em Itabuna, acabou nesse pé de último, tendo dificuldade de vencer o processo. Venceu com a diferença de 11 votos, o que significa dizer que metade do PT, né, não aprova os métodos. E nesse contexto, o Geraldo é quem manda no partido. O Jackson não ganhou a eleição. Quem ganhou foi Geraldo. Porque se o Geraldo tivesse colocado qualquer uma outra pessoa, o resultado talvez não fosse diferente, ou talvez até fosse com a votação mais elastecida, porque o Jackson, por sua vez, tem dificuldade de sinergia, de relação com alguns segmentos do PT. Mas o fato é que Jackson não existe no contexto. Jackson é um presidente, rainha da Inglaterra. Não manda em nada. Quem manda ali é o Geraldo, como foi também com o ainda, porque não foi empossado o Jackson, né? O ainda presidente, o Flávio da Comonde. O Flávio foi um boneco de ventríloco, um marionete de Geraldo, um comando do PT. E não vai ser diferente com o Jackson. Jackson não é outra coisa senão um boneco de ventríloco do Geraldo. Mas nesse contexto todo, o PT perdeu bastante. O PT hoje está numa situação complexa, porque ninguém sabe. O PT não tem nome competitivo para apresentar como candidato a prefeito, embora o governo do Estado seja do partido. O PT não tem nenhuma figura expressiva hoje, porque até o Geraldo já era para ter sido eleito senador, reeleito senador. Geraldo era um nome para ser governador da Bahia. Geraldo se atropelou. A sua personalidade ruim, diabólica, foi tão grande que ele mesmo se derrotou. Ninguém derrotou, quem derrotou já foi ele mesmo. E acabou derrotando para o PT. Então o PT hoje está reduzido a um partido pequeno, com perspectivas, inclusive, não muito promissoras para as próximas eleições. Não tem nome para prefeito, vai ter que apoiar alguém, ou vai ter que lançar alguém para o sacrifício. Mas a possibilidade do PT fazer vereador aqui em Itabuna é muito difícil. Já foi difícil na anterior, porque só elegeu um vereador. Só para você ter ideia, eu era presidente do PHS, e nós conseguimos eleger 2 vereadores, o Babá Cearense e o Júnior do Trator. E o PT, com muita dificuldade, conseguiu eleger somente o Júnior Brandão. Então, para a próxima eleição, há uma dificuldade enorme do PT se manter com representação na Câmara Municipal, justamente por conta dessa dificuldade que o partido tem de se desassociar do personalismo de Geraldo. O PT é Geraldo. Geraldo não é PT. Mas o PT é Geraldo. Geraldo manda no PT, o PT é uma mercadoria de Geraldo, e por conta disso, concluindo a sua pergunta, eu respondo de que Jackson não existe, como o PT é moribundo em Itabuna. Você acha, Val, que se a Miralva ela tivesse vencido essa eleição, você acha que o PT talvez tivesse uma força maior aqui na cidade? Não é à toa que, paradoxalmente, eu torci para Jackson. Porque eu quero o pior para o PT, porque o PT é uma dificuldade, é uma coisa muito monstruosa na política nacional, estadual e municipal. Eu, paradoxalmente, torci para Jackson, porque eu sabia que com Jackson o PT acabaria.
O Miralva não, a Miralva ela teria, é outro estilo também, né? A Miralva é uma pessoa, mesmo sendo radical, mesmo sendo sistemática, ideologicamente falando, ela é mais flexível, ela é mais líder. O Jackson não é líder. Jackson, como eu disse anteriormente, é um marionete, um boneco de ventríloco. A Miralva não. A Miralva tem autonomia, a Miralva tem uma sinergia maior com o círculo político de Itabuna. Ela agregaria, né? O Jackson não vai conseguir botar ninguém no PT. Não vai entrar ninguém no PT, com exceção de 4 ou 5 pelegos, pessoas que eles vão ter que dar cargo no Estado, porque se não for assim também ninguém vai entrar no PT. Só vai entrar no PT quem tiver benefícios pessoais. Com Miralva, não. Miralva teria um contexto ideológico, contexto de Ela saberia disputas. agregar, na verdade, Ela agregaria. né? Por exemplo, vou dar exemplo aqui. Acho que com Miralva, o grupo de Aldenes, que hoje está no PSB e que no PSB está tendo uma dificuldade de arrumamento, migraria para o PT. O Aldenes, o vereador Aldenes do PCdoB, que já tem anúncio de saída do partido, ele optou pelo PSB porque o PT é uma mercadoria de Geraldo. Se o PT tivesse como presidente a Miralva, eu não tenho dúvida que o grupo de Aldenes migraria para o PT e esse grupo por si só faz um vereador. Então o PT teria representação porque traria de lá o Rosivaldo Pinheiro, algumas pessoas ligadas ao Aldenes, que estão no mesmo contexto ideológico e de posicionamentos políticos do vereador hoje comunista Aldenes e que logo, logo deve estar consolidando sua filiação no PSB. Então, eu acho que a Miralva teria melhores condições de engrandecimento e aperfeiçoamento do PT. Eu acho que o nome seria Miralva. Por isso que eu não apostei e nem quis que ela fosse eleita. Deu aquele resultado que eu particularmente gostei bastante, que foi a vitória do Geraldo, não do Jackson. E vai saindo um pouco do PT e entrando agora para a vereadora Charliane. Ela que estava todo nesse conflito com relação ao partido, que houve aquela possibilidade dela talvez ir para o MDB, mas agora surgiu também uma possibilidade do PTB aqui de Itabuna, que inclusive ela é filiada e é vereadora pelo partido, a coloque no comando do mesmo, certo? O que é que isso significa então para a Charliane e para o PTB aqui na cidade? Olha, eu primeiro quero ressaltar que eu sou muito simpático ao desempenho que a Charliane vem tendo como vereadora. Ela tem se revelado uma parlamentar bastante firme em seus propósitos, ela é bastante atuante, uma figura que tem correspondido às expectativas. Eu acho que nos últimos 40 anos seja a melhor mulher vereadora que Itabuna já teve, porque ela tem garra, tem vontade, o grupo dela é muito bom, ela tem poder de mobilização, é bem articulada, as falas, os pronunciamentos dela são de um conteúdo ideológico bastante condizente com os fatos, tem sido fiscalizadora, que eu acho que é uma das melhores premissas do vereador, é ser fiscalizador. O vereador que não fiscaliza não é vereador, está vereador, mas a Charliane ela tem desenvolvido um bom trabalho. O problema de Charliane, até esse pronunciamento de perspectiva de permanência no PTB, era justamente a filiação partidária. Ela não iria poder permanecer no PTB tendo o Rui Viscoso, popularmente conhecido como Rui Porquinho, e o Edson Dantas, ex-presidente da Câmara, ex-vereador, como protagonista do comando do partido, porque todo mundo sabe que ambos rejeitam a Charliane em qualquer perspectiva de candidatura, seja para vereadora em reeleição, seja para prefeita pelo PTB. Com essa decisão de Benito Gama, que é o presidente, é quem manda no PTB da Bahia, de flexibilizar e fazer com que a Charliane seja a comandante do partido, significa que estão defenestrados da direção do PTB, tanto o Rui quanto o Edson, porque eles são incompatíveis com a Charliane. Então, acho que é uma decisão bastante promissora para o PTB. Eu acho que muda tudo no contexto das expectativas que estava se gerando em torno do que seria o PTB nas próximas eleições. O PTB estava fadado ao fracasso, ninguém ia querer entrar nesse partido, tendo o Rui Porquinho como presidente. Mas, com a Charliane, as coisas mudam. Acho até que ela consiga manter o Chicão, que também é do PTB, vereador Chicão, e que agregue mais 1 ou 2 vereadores, trazendo fortes lideranças, que aqui nós não vamos declinar nome, porque é uma informação muito recente, mas cujas perspectivas são muito favoráveis para que a Charliane reconstrua o PTB e faça o partido se manter com representações na Câmara. Eu acho que foi uma decisão extremamente boa para ela, porque as alternativas que ela tinha, DEM e MDB, eram difíceis. Primeiro, porque o DEM tem uma ligação estreita com a candidatura do PDT, do Mangabeira,
que a nível estadual apoia o PT, mas que a nível municipal é carlista, está ligado ao prefeito de Salvador, ACM Neto. Então, o DEM aqui deve dar apoio ao Mangabeira. E ficaria um pouco complicado a Charliane no DEM, porque iria dividir as oposições ao petismo em Itabuna. Eu não creio que ela teria candidatura até o final dentro desse contexto dos democratas. No MDB, a situação é muito mais complexa, muito mais difícil. Por quê? Primeiro, o MDB é igual ao PT, uma mercadoria, tem dono. O dono do MDB, embora o vereador Antônio Cavalcante seja o presidente do MDB aqui em Itabuna, é um zero à esquerda, não manda em patavinas, não manda em nada no MDB. O vereador Antônio Cavalcante, aqui não há nenhum termo pejorativo com o propósito de dar demérito à personalidade do vereador, que é uma pessoa muito séria, muito boa, gosto muito do Mangabeira, embora do Antônio Cavalcante, embora como vereador seja uma negação no que diz respeito à fiscalização, mas é um vereador atuante, como pessoa é excelente pessoa. Agora, como dirigente, como presidente do MDB, é um zero à esquerda, não manda em patavi, não manda em nada. E o MDB também tem um vice-prefeito da Itabuna, que é o Fernando Vita, que é outra voz muda, sabe? Ninguém escuta, ninguém ouve, até porque ele também não fala e nem tem poder de fala no MDB. E hoje o MDB, com algumas outras seções, é um partido que tem na composição diretiva somente Antônio Cavalcante, presidente, e o Vita como vice-prefeito. Não existe MDB no governo de Fernando Gomes. Nós já tiveram até alguns MDBistas como ocupando o primeiro escalão, mas que não foram por conta do partido, foram decisões pessoais do prefeito. Então o MDB aqui em Itabuna seria muito complicado para a Charliane, porque ela tem um discurso de oposição radical contra o governo, só que o MDB tem um vice-prefeito e tem um vereador que dá apoio a esse prefeito. E ficaria um negócio estranho, complexo, né? Seria complicado. Eu acho que cada dia de Charliane dentro do MDB seria de guerra, seria complicado. Eu acho que até as reuniões não ocorreriam por conta justamente desse conflito interno. Então, acho que a decisão dela de não entrar no MDB ou de não ir ao DEM e essa sinalização do Benito Gama de fazê-la permanecer no PTB e com poder de comando, eu acho que é o melhor dos mundos para Charliane, sobretudo como candidata a prefeita de Itabuna. E digo mais, é um nome que a gente não pode descartar, porque Itabuna tem situações que são sui generis. Itabuna é uma cidade que costuma aprontar, surpreender. Já tivemos situações de candidatos a prefeito com 2%, faltando uma semana para a eleição, que ganhou de quem tinha quase 60%. Então Itabuna é diferente das outras cidades. Aqui você tem uma sinalização no momento, mas quando você pisca o olho, a realidade é outra. Completamente diferente. Isso. E dando continuidade, falando sobre o DEM, Mangabeira agora, ao que parece, vem com um grupo extremamente forte, ele que já tem o PDT, tem o Podemos, que está com ele, e agora também a ACM Neto junto com o DEM. Você acha que isso vem para fortalecer? Você acha que Mangabeira tem possibilidades reais de ascensão, porque ele está um pouco estagnado dentro da margem de votação dele, não teve muita variação com relação à candidatura dele a prefeito, a deputado federal no ano passado, e agora, conforme mostram as pesquisas, ele mantém ainda o mesmo nível dos anos anteriores. Você acha, então, que vem para estar agregando, que ele tem possibilidades reais de crescimento, ou você acha que ele vai manter realmente essa mesma linha de votação das eleições anteriores que ele participou? Olha, as últimas duas eleições deram para Mangabeira 20 mil votos em média. Então, um candidato que passa de uma eleição para outra, mantendo a votação, inclusive cresceu a votação na eleição anterior, que foi posterior à municipal, dá uma demonstração de força. Ninguém pode deixar de considerar o fato de que Mangabeira é um dos favoritos. Itabuna tem 3 favoritos. Itabuna tem Mangabeira, tem o próprio Augusto Castro e o Azevedo. Esses 3 candidatos, não será surpresa se de um deles sair o prefeito, sabe? Todos 3 são competitivos, todos 3 são fortes. O Mangabeira, ele é conhecedor, inclusive em conversa comigo ele já tinha revelado isso, que ele tem um potencial de 20 mil votos, mas que com 20 mil votos não se elege. Este é um fato. E por isso é que ele tem essa aproximação com a ACM. Não é que ele morra de amores por ACM Neto. É que aqui em Itabuna há uma dicotomia. Ou você é contra ou você é a favor. Não tem meio termo. Embora os resultados eleitorais tenham sempre dado para o terceiro lugar a surpresa do resultado de uma eleição. Mas nesse momento o que a gente vê é que o Mangabeira tem agido de maneira muito inteligente nesse processo.
Porque como ele sabe que ele não poderia acompanhar o posicionamento do PTB de alinhamento com o petismo estadual, porque aqui esse espaço já é ocupado. O PDT, no caso. Não, sim, o PDT. Como o PDT, a nível de Estado, é situação, é governo, é petismo, né, é governo de petismo, e aqui em Itabuna esse espaço já é bastante congestionado, inclusive agora com a introdução do Augusto Castro, ele ficou mais asfixiante. O PSD. Então, o PSD, então, Augusto saiu do PSDB para o PSD. Com isso entrou na horda dos aliados do governador, governo, que sim. aqui em Itabuna já é um espaço muito preenchido, muito asfixiante. Não teria como Mangabeira ter um desenvolvimento nesse contexto. Por isso que ele inteligentemente foi para o grupo do ACM Neto já desde a eleição anterior. Então acho que para ele a perspectiva é muito promissora, porque com o apoio do ACM Neto, muitos partidos que orbitam em torno do carlismo na Bahia e das oposições vão ser forçados, sabe, a se aliarem ao Mangabeira, como foi recentemente o caso do Podemos. O Podemos, até 15 dias atrás, era ligado ao governador Rui Costa. Sim. Hoje já está em Itabuna apoiando o Mangabeira, inclusive o presidente do partido é filho do Mangabeira. O problema de Mangabeira só é é Mangabeira. O problema de Mangabeira é ele. Está tudo fluindo a favor dele, né? O momento é a favor dele, tudo que está acontecendo é a favor dele, as votações obtidas por ele o favorecem, o clima é dele, o momento tudo é dele. O problema é que ele está pecando muito, está errando muito. E na política, quem erra muito acaba perdendo a eleição. Mas ele ainda tem tempo de se recompor. Acho que com a introdução do grupo do Antônio Carlos Magalhães Neto na campanha dele, ele vai ser melhor aconselhado, o marketing vai melhorar, sim, as inserções políticas dele serão mais aperfeiçoadas. Acho que o Mangabeira, eu hoje, se a eleição fosse, eu diria que o prefeito é Mangabeira. Eu não voto em Mangabeira. Certo. Eu voto em Edmilton Carneiro, meu candidato todo mundo sabe é Edmilton Carneiro. Mas se eu não tivesse nenhum compromisso com Edmilton, talvez também não votasse em Mangabeira. Uhum. Né? Mas eu estou dando aqui uma opinião de uma pessoa que está vivenciando esse momento. Acho que Mangabeira é o favorito. Se a eleição fosse hoje, Mangabeira seria eleito. Mas, como eu disse anteriormente, Itabuna pronta. Às vezes ganha que a gente nunca imaginaria. Exatamente. A gente está vendo aí ascensões, né? A Charliane está crescendo bastante. O próprio Azevedo também está vindo num momento de ascensão, sim, né? Então, realmente, esse ano é uma coisa. Agora, ano que vem... No caso de Azevedo, Azevedo tem um grande problema, que é o que tinha Charliane, e que parece que as coisas estão se organizando para ela, com a permanência no PTB. Azevedo também é do PTB, ele é filiado ao PTB. O problema de Azevedo é que ele não pode ir para o DEM, porque o DEM tem dado demonstração de que não quer ele. Porque ele já está há mais de 2 anos tentando entrar no DEM e as portas sempre fechadas para ele. Então ele tem dificuldade no DEM. Aí ele optou pelo PL, que é um partido ligado ao governador Rui Costa. Pronto. E dando continuidade sobre a questão de Azevedo, que já se filiou ao PL, e inclusive saiu uma nota que ele poderia ter feito o convite para Cosme Araújo, Cosme Reis, advogado, para estar sendo seu vice. Cosme Reis, que hoje está afiliado ao PSL. E aí, Val, essa salada aí? Rapaz, o PSL tem no vereador Babá Cearense seu prefeiturável, isso é declarado, inclusive pelo próprio presidente da República. O Jair Bolsonaro já fez, inclusive, uma declaração de que o candidato em Itabuna do partido é Babá Cearense. O presidente nacional, a presidente estadual do partido já deixaram muito consolidada essa afirmação. Itabuna vai ter Babá Cearense como prefeiturável do partido, a não ser que ele desista. E me parece que não tem muita perspectiva nesse sentido. No caso do Cosme Reis, que é um advogado renomado, talvez um dos melhores advogados criminalistas da Bahia, há algum tempo ele vem manifestando interesse de ser vice. Foi assim com Augusto Castro e agora mais recentemente com Azevedo. Eu acho que a decisão é prematura. Se Azevedo está sinalizando para essa possibilidade, ele está dando uma demonstração de fraqueza, de ingenuidade. Não é esse o momento de escolher vice, né? O momento é de se estabelecer como prefeiturável. E vice é consequência de negociações, de articulações que não podem acontecer agora. Nem terminou o ano, a eleição é ano que vem ainda, outubro, dia 4 de outubro do ano que vem. Essa questão de vice é coisa lá para março, abril, maio do ano que vem. Então, não vai vingar, não creio que Cosme Reis seja o vice de Azevedo.
Pelo menos não pelo PSL. Eu até diria que eu até duvido de Azevedo ser candidato até o final, porque ele está dentro de uma situação onde disputam com ele o Augusto Castro, que vem como fortíssimo candidato. As condições de Augusto Castro para a próxima eleição serão muito mais amplas do que o que ocorreram na eleição passada, porque ele agora está dentro de um contexto muito mais fortalecido. Ele foi candidato de si mesmo, ele não tinha um grupo em torno dele. Agora ele é candidato de Otto Alencar, que é uma das forças maiores da Bahia na política. O PSD é o partido mais forte do Estado. Consigo traz outras agremiações políticas que vêm agregando valores e forças a quem será o candidato a prefeito desse grupo em Itabuna, que vai ser Augusto Castro. Eu acho que com Augusto Castro crescendo, e isso é possível acontecer, haverá uma migração do eleitorado de Azevedo para ele, porque, na verdade, se a gente observar, o eleitorado de Azevedo tem o mesmo perfil do Fernando Gomes, do Augusto Castro, do Geraldo Simões, que são eleitores populistas, são políticos populares e que acabam agregando, sobretudo, o eleitorado da periferia. Nesse campo está sedimentado o eleitorado de Augusto e de Azevedo. Eu acho que não vai ter espaço para os dois. E dos dois, eu acho que tem mais a crescer o Augusto. Primeiro, porque as pesquisas mostram que eles estão tecnicamente empatados. Sim. Segundo, o Azevedo vai estar sozinho com o PL. O PL hoje, sem nenhum demérito ao Edmilson, meu querido amigo Edmilson, que é o presidente, é um partido pequeno, um partido sem muita envergadura, sem muito potencial de crescimento, enquanto que o PSD é diferente. Então, eu acho que a disputa aqui em Itabuna vai se dar Augusto Castro de um lado e o Mangabeira do outro. Com isso, não vai ter espaço para a candidatura do candidato do prefeito, para a candidatura de Azevedo, inclusive da Charliane, do Eric, enfim, de vários nomes que estão colocados. Eu acho que essa dicotomia, no final, vai resultar numa disputa acirrada entre Augusto Castro e Mangabeira. Bom, Fernando Gomes, o atual prefeito da cidade, recebeu em seu gabinete essa semana o presidente do PMN, que é o Carlos Massarolo, presidente nacional. Você acha que é um partido que seja interessante para Fernando Gomes, Val? O PMN, tem alguns partidos aí que são mercadoria, sabe? Não existe, com todo respeito ao meu amigo João, que é o presidente local, PMN, o que é PMN de Itabuna? Elegeu um vereador, o Ronaldão, mas não foi o PMN que elegeu o Ronaldão. O Ronaldão se elegeria por si só em qualquer partido. O PMN foi uma circunstância. O PMN foi lá pegar um cargozinho e acabou. Existe PMN, não está no contexto. Então, não existe nem mesmo real possibilidade de Fernando se filiar a ele. E seria estupidez fazer isso. Primeiro que o PMN está fora do processo da disputa, não vai poder participar, caso o Fernando ou alguém dele seja candidato a prefeito pelo PMN, não vai ter direito de participar de debates na televisão, no rádio, não vai ter direito de fundo partidário, de financiamento de candidaturas, não vai ter direito de rádio e televisão. Um partido que é fictício, não existe. E Val, falando um pouquinho agora sobre política nacional, você que é declarado eleitor de Bolsonaro, fez campanha para ele, qual a sua avaliação hoje do governo de Bolsonaro, sendo que temos 10 meses que ele assumiu? Você acha que teve algum avanço real? Você acha que foi um voto que valeu a pena? Você acha que tem algo a melhorar na gestão dele? O que é que você acha que... Qual a sua opinião sobre o atual momento do governo Bolsonaro? E o que é que você acha que pode estar fazendo de diferente para talvez melhorar alguma coisa que você acha que deva melhorar? Olha, eu primeiro quero fazer uma retificação. Eu não sou bolsonarista, eu votei em Bolsonaro porque tinha como maior cabo eleitoral dele, naquele momento, o Fernando Haddad. Eu votei em Bolsonaro porque era Fernando Haddad. Meu candidato natural seria Ciro Gomes. Se houvesse um segundo turno, embora no primeiro turno eu tenha trabalhado para o Bolsonaro, porque vi naquele momento que era o competitivo, era o que poderia ganhar de Fernando Haddad, que é uma aberração, né? Um corrupto pertencente a uma quadrilha de bandido colarinho branco, e eu jamais apoiaria essa corja. Mas eu estava com o Bolsonaro por questões circunstanciais. Eu votei em Bolsonaro, ressalvo de que meu voto natural no segundo turno seria de Ciro, como eu diria que 60% no mínimo do eleitorado de Bolsonaro votaria em Ciro. No mínimo 60% votaria em Ciro. Você no acha mínimo, que por tudo baixo. isso? No mínimo votaria em Ciro se fosse o segundo turno. E o presidente seria Ciro. Eu não tenho dúvida disso. Mas deu Bolsonaro. Eu confesso a você que eu tenho ficado perplexo com algumas declarações de Bolsonaro, dos filhos de Bolsonaro, algumas medidas que eu julgo serem impertinentes, como, por exemplo, essa tentativa de acobertamento no processo do Queiroz, do Flávio Bolsonaro. Isso a gente desaprova, você não tem a dúvida disso, compreendeu? Agora nós temos que reconhecer que o Brasil é outro.
Nós já estamos. Quando o PT assumiu, com o famigerado do Lula, foi logo, a corrupção foi logo. No primeiro mês já havia quadrilha sendo instalada. Foi um governo de bandidos, de gente criminosa, de gente safada, de gente vigarista, de bandidos mesmo, roubados. Aquilo era uma quadrilha organizada. Com o Bolsonaro, até agora, ninguém tem uma só denúncia de corrupção. E não creio que haverá. Não creio. Ele colocou no partido pessoas, os ministros do Bolsonaro, você tem uma história, os caras. Lá tem quase 9 generais. Sabe? E se tem uma coisa nacionalista nesse país, são generais. Os caras são nacionais, são patriotas. Eles não vão deixar, nem vão roubar e nem vão deixar roubar. Depois você tem ministros lá que são fervorosos a favor da coisa de lisura. Então vai ser um governo sem roubo, sem roubo. Está tendo algumas mudanças, só para você ter ideia, a parada gay aconteceu no Rio de Janeiro na semana retrasada, e aquela ridícula daquela Preta Gil, Daniela Merkel, todo mundo participava, entendeu? Não participou, sabe por quê? E diziam que era defensora dos gays, que era o madrinha do gays e tal. Sabe por que eles não foram? Porque o Bolsonaro, uma das primeiras medidas que ele fez foi o seguinte, ó, cortar dinheiro para a parada gay. E olha que eu fico muito à vontade, que quem trouxe parada gay para Itabuna não foi eu, quem levou parada gay para Ilhéus foi eu. Então eu fico muito à vontade para falar sobre isso. Então cortou a Lei Rouanet, que dava milhões de reais para artistas já consagrados. Entendeu? Aí essa turma não foi para a parada gay do Rio de Janeiro. Não teve nenhuma dela lá. Sabe por quê, querida? Porque para participar lá, para dizer que amava os gays, que era a favor dos gays, ganhava 300, 500 mil reais. Bolsonaro foi e cortou. Bolsonaro cortou dinheiro de um monte de bagunça que estava acontecendo. Tinha faculdades, universidades, financiando espetáculos de teatro, cuja encenação era uma só. Era um grupo circulando e um metendo o dedo no orifício do outro. Então isso não é cultura, isso não é arte, isso é esculhambação, abuso com dinheiro público. Então isso não vai acontecer. As mudanças, elas estão acontecendo de maneira lenta, porque o Bolsonaro pegou um país destroçado, pegou um país acabado. Então, eu não me sinto decepcionado. Eu acho que se ele calasse a boca, ficaria melhor. Ficaria melhor. Agora, acho que nós temos muita coisa de boa para vir ainda aí. Eu acho que esse país, daqui a um ano, viu? Daqui a um ano, já mudou muito. Não tem um ano, já mudou muito, mas daqui a um ano, esse Brasil não vai chegar perto da porcaria que era até o Michel Temer. Acho que vai mudar muito. Eu sou muito esperançoso. O Bolsonaro vai fazer um excepcional governo. Eu acho que na próxima eleição eu vou estar com o Bolsonaro por causa de Bolsonaro e não contra PT. Ok, Val, muito obrigada pela participação, viu? A você de casa aí, obrigado pela audiência. Obrigado. A gente se encontra semana que vem aqui no Alô Cidade. Até lá.